Pois bem, prosseguindo no estudo dos evangelhos, agora vamos para a crucificação, ainda na página 102 do nosso livro. O item 1, Jesus no caminho do Gólgota. João capítulo 19, versículo 17. Que diz o seguinte: e levando ele as costas à sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Bom, Jesus estava enfraquecido pelos açoites, por isso teve dificuldade de carregar a cruz. A fortaleza de Herodes ficava a 800 metros do Gólgota. É uma longa distância para alguém tão ferido. Porque, principalmente aqueles açoites, se foram 39 açoites, você ficava com as costas toda arrebentada em sangramento, porque, como eu disse, ele tinha filetes de ferro, normalmente, ou ossos, no final deles, com uma ponta. E aquele filete, quando ele batia, normalmente ele encravava, e às vezes o homem que estava aplicando os chicotes, né, ele puxava. Então ele batia e puxava. Então, além de ferir, quando ele batia, normalmente ele rasgava. Então as costas de Jesus deveriam estar em grande sangramento, né? Bom, nessa caminhada, aí é o item 1.2 do material didático, Simão Cirineu é constrangido a levar a cruz. Desses 3 versículos, de ler Lucas 23, 26. Que diz: e quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Eu comento aí no livro: foi necessária a ajuda de um homem de Cirene. Simão Cirineu, ele é de Cirene. Lembre-se que nos dias bíblicos não havia sobrenome. Os homens eram conhecidos por um nome e uma identificação com o local, com a profissão. Por isso, Jesus de Nazaré, José o carpinteiro. Tá? E esse homem era de Cirene, cidade que ficava no norte da África, para que Jesus conseguisse levar a cruz, que normalmente não era toda a cruz, mas sim um poste vertical, que pesava cerca de 50 quilos. Você carregar 50 quilos por cerca de 600 metros, 800 metros, é difícil, né? Estando todo ferido. Então, teve esse homem, que nós não sabemos, mas talvez fosse um judeu, poderia ser um cidadão comum que veio trabalhar em Israel nesse período dos Herodes. Israel estava muito helenizado, ou seja, com cultura grega, cidades dedicadas aos romanos, como Cesareia, que foi uma cidade que Herodes, o pai do atual Herodes, o Herodes que tentou matar Jesus, mandou construir para homenagear o César. E era uma cidade totalmente de cultura grega. Então, tinham muitas pessoas de outros países que vinham trabalhar em Israel. Então, pode ser. Agora, poderia ser um homem, um judeu de Cirene, que estava ali para a Páscoa. O sacrifício do animal está para acontecer, o sacrifício do Cordeiro Pascal. Esse era um momento especial em Israel. Então ele poderia ser um judeu que estava ali para participar da Páscoa, ou até um não judeu que veio, talvez tenha se convertido ao judaísmo e tenha vindo participar. Pois bem, a multidão chora por Jesus. Ainda em Lucas, capítulo 23, versículo 27, diz o texto: e seguia-o grande multidão
do povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Bom, o comentário diz: os sacerdotes haviam instruído algumas pessoas a pedirem a crucificação de Jesus. Mas aqueles que viram as maravilhas que Jesus fez, ou quem sabe experimentaram os milagres de Jesus, agora choram. Ou seja, haviam muitos seguidores de Jesus. A Bíblia fala em multidão. Mas essas pessoas, como homens que obedeciam a Deus, eles não eram violentos. Se fossem os revoltosos, eles pegavam em armas para agir em favor de Jesus. Quando Jesus foi preso, ele disse que se o reino dele fosse desse mundo, os seus agiriam, mas não eram o reino desse mundo. Então, por isso ele falou para até soltar, deixar os seus partirem. Okay? Mas agora está essa multidão. Certamente os apóstolos, os 11, eles estão ali. Judas, como eu disse para vocês, já foi cometer o suicídio. Okay? E o povo, como eu disse para vocês, eles estão lamentando. No item 1.4, Jesus diz para as mulheres não chorarem por ele. Continuando na leitura de Lucas, versículo 23, agora vamos ao versículo 28. Que diz: porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chores por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Porque, infelizmente, o resultado é que esse pecado cairia sobre todos, não só sobre os sacerdotes, não só sobre os fariseus que fizeram essa loucura, O sofrimento cairia sobre todos. Então, Jesus Cristo diz para elas chorarem por elas e por seus filhos, porque isso vai resultar em mais sofrimento. Que nós conhecemos a história de Israel nesse período. Eu recomendo a vocês estudar principalmente Flávio Joséfo. Ele descreve os governadores que substituíram Pilatos nos anos seguintes, e eram governadores que eles provocavam os judeus para que os judeus se revoltassem. O que eu percebo na história, o que vai acontecer, que vai se cumprir esse, vamos dizer, choro que eles deveriam fazer por si, porque a destruição de Jerusalém lá no ano 70, era resultado de um processo que os governadores provocavam os judeus. Vou contar um exemplo para vocês. Teve um governador, não me lembro o nome dele agora, mas ele estava sempre matando judeus, porque tinham revoltosos, eles pegavam os judeus e matavam. E às vezes maltratavam os sacerdotes. Até aqueles que seriam aliados, eles eram maltratados. Então, certa vez, ele falou: olha, vocês querem paz comigo? Vocês querem paz com o exército romano? Eu quero fazer uma prova então com vocês. Está chegando uma comitiva aí de Roma. Eu quero que vocês, sacerdotes, juntamente com o povo, vocês vão para o caminho e vocês vão saudar toda essa comitiva. Um exército, um batalhão chegando. Vão saudá-los, Leve flores, palmas, o que vocês tiverem, para demonstrar que vocês querem paz com o exército romano. Aí as autoridades, os sacerdotes falaram: olha, vamos fazer o que eles mandaram. Aí juntou uma grande multidão e foram para o encontro daquele exército que estava chegando e saudaram o exército. Mas o governador, ele deu ordem para que o exército, quando chegasse, não respondesse a saudação, e se alguém começasse a falar alguma coisa, partisse para a matança.
Então começaram a jogar o cavalo em cima do povo, né? E cidadãos comuns, e estavam ali sacerdotes, fariseus, e mataram diversas pessoas. Qual era o propósito? Era gerar uma revolta, como foi gerada uma revolta. No ano 66, os judeus criaram uma grande revolta, e qual foi o resultado? O exército romano veio, nesses 4 anos, agiu, acabou com a revolta, destruiu Jerusalém e saqueou o templo, que era isso que eles queriam, porque eles sabiam que no templo havia muito ouro. E também assim eles conseguiram muitos escravos. Vocês já ouviram falar no Coliseu, que foi construído ali no ano 73, 75. O Coliseu foi construído com escravos judeus capturados nessa revolta. E muito do dinheiro que eles conseguiram quando eles saquearam o templo. Inclusive, o homem que destruiu a cidade de Jerusalém, o general romano chamado Tito, ele fez um local para comemorar a sua vitória, e lá nessa escultura bem grande estavam soldados levando peças de ouro do templo, entre elas o castiçal, um castiçal de 1,5 metro de altura, mais ou menos, 1,20 metros, e aí um soldado carregando aquele castiçal e outras peças de ouro do templo. Então, o que Jesus falou aqui realmente vai se cumprir. Os israelitas, infelizmente, vão chorar muito nas décadas seguintes, até a destruição, podemos dizer, nos séculos seguintes. E podemos dizer que, de alguma maneira, estão chorando até hoje, porque o Estado de Israel renasceu, como dizia a profecia, é um grande sinal para nós. Nós temos que olhar para essa recriação do Estado de Israel e sabermos que é um sinal da volta de Jesus. E as coisas que estão acontecendo em Israel hoje, Israel ele está chorando. Infelizmente, o norte de Israel estão sendo jogados. Teve um mês que jogaram 300 foguetes. No último ano, parece que foram cerca de 3.000 foguetes. Então você está na sua residência, na sua escola, e por isso Israel está atacando o Líbano. Agora está surgindo a possibilidade de um acordo de paz. Foi tratado há 2 dias atrás, mas o grupo terrorista Hezbollah não aceitou. Então eles continuam jogando foguete em Israel. E essa situação acaba que nós podemos dizer, Israel continua chorando até hoje. Segundo a profecia, esse choro vai aumentar. É isso que vai acontecer. Esse choro vai aumentar. E vai aumentar até o ponto que eles vão estar perto de serem destruídos. E é nesse momento que a Bíblia diz que Jesus aparece então para salvá-los, no final da grande tribulação. Na interpretação da igreja cristã, nós somos arrebatados antes. Nós somos arrebatados antes. 7 anos antes. E Jesus prossegue descrevendo esse sofrimento, né? Versículo 29. Porque eis que hão de vir dias em que dirão, bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Essa palavra de Jesus, podemos dizer que se cumpre, porque nessa invasão que os romanos fazem de Jerusalém, diz a história que os revoltosos, né, que tomaram a cidade, mataram um monte de soldados, tomaram a cidade, a comida foi acabando. Então, o que eles faziam? Eles
começava a tomar comida do povo. Quem tinha reserva de comida, eles vão tomando, porque eles precisavam lutar. Então eles precisavam estar saudáveis, né? E a comida foi acabando e diz que era comum pessoas agonizando de fome pela cidade, pelas ruas. Uma coisa realmente deprimente. E Flávio Joséfo conta que em determinado momento eles sentiram um cheiro de carne assada. Esses revoltosos, né? Os soldados judeus que participaram da revolta. Eles sentiram cheiro de carne assada. Então eles foram na casa e já ameaçando. Chegaram, tinha uma mulher lá. Então você tem carne aí, está escondendo, tem que entregar a carne para nós. A mulher foi e tirou do forno a carne que ela estava assando. Era a carne do próprio filho que ela estava assando. Ela certamente estava com fome há muitos dias. Diz a ciência que se a pessoa ficar cerca de 7 dias sem comer, o cérebro é afetado. Então, ela pode chegar a um estado desse de comer a carne do próprio filho. Então, o filho teria morrido, ela assou o filho para comer a carne do filho. E os soldados, Flávio Joséfo conta, que os soldados não conseguiram comer a carne do menino. Porque eles estavam se alimentando, né? Tinha trigo, né? Estavam se alimentando, pouco, mas estavam se alimentando. Então eles não estavam nesse estado que essa mulher estava, sem comer por muitos dias. Então ela chegou a um ponto que estava comendo a carne do filho. Mas os soldados não conseguiram, até talvez com ânsia de vômito, se retiraram do local, não conseguiram comer a carne. Olha que situação. Tá bom? E ainda falando sobre ventres, diz a história que os soldados romanos, quando eles conseguiram entrar na cidade, eles encontravam, por exemplo, mulheres grávidas, e eles enfiavam a espada no ventre da mulher. E conta que teve casos em que eles rasgaram o ventre da mulher para tirar a criança e certificar que aquela criança seria morta. Outros casos, crianças amamentando, eles pegavam a criança, tiravam da mulher e batiam com a cabeça dela contra a coluna da casa para matar a criança. Ou seja, era um ódio anormal que eles tinham contra os judeus. E que eu sempre falo que é um ódio satânico. Para nós sempre sabermos que o mundo não nos amará. O mundo odeia o judaísmo, o mundo odeia o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo, como o judaísmo, ele prega que existe um só Deus. Estou falando do verdadeiro cristianismo, não os católicos que matavam os judeus. Não, aquilo ali não é cristianismo. Estou falando do verdadeiro cristianismo. A verdadeira igreja cristã, ela ama e ora pelos judeus. A verdadeira igreja cristã, ela nunca pegou em armas na história, nem para se defender. Por isso é que você tem que excluir católicos, luteranos, até por acreditar em purgatório, não são cristãos. Aquela nunca foi a igreja de Jesus. Sempre existiram igrejas fora da igreja católica. E isso a história mais do que comprovou. Até historiadores seculares hoje, a revista super interessante fez um artigo histórico sobre a igreja e eles colocaram lá. Hoje está provado que haviam muitas igrejas anabatistas muito antes de Lutero, vivendo na Europa, espalhados por toda a Europa. Isso é um historiador secular falando. Por quê? Porque hoje os documentos deixam bem claro: sempre existiram igrejas fora da igreja católica e a Inquisição católica foi criada com o propósito de matar essas igrejas. Muitas pessoas confundem a Inquisição, ela não foi criada para matar judeu. Inclusive a Inquisição não podia matar judeu. Mas por que a Inquisição matou judeu? Irmãos, foi uma Inquisição específica na Espanha e em Portugal, lá nos anos 1492. Mas a Inquisição, quando foi criada lá no ano 1235, no quarto concílio de Latrão, ela indicava bem claro: ela não era para matar judeus. Os judeus foram até citados
no documento papal daquele concílio, mas proibindo os judeus de se casarem com católicos ou de terem servos católicos. Agora, a Inquisição, a perseguição, inquirir, julgar a pessoa e matar ela queimada, isso eram igrejas que não concordavam com a Igreja Católica. E essa Inquisição ela se espalhou por toda a Europa, durando até a Reforma. Foram 300 anos de perseguição, para mostrar que haviam muitos cristãos. Isso hoje é facilmente provado. Católicos, luteranos, reformados, a história comprova, não são cristãos. Todos eles saíram da Babilônia apocalíptica. Graças a Deus eu estou na Assembleia de Deus, como outras igrejas, Igreja do Nazareno, Igreja Batista Independente, Igreja Batista Geral, Igreja do Evangelho Quadrangular e outras. Casa de Oração, que foi uma das primeiras igrejas anabatistas chegando no Brasil. Okay? Essas igrejas são herdeiras dessas igrejas que fugiam da perseguição católica. Esses são os cristãos, não tem dúvida. Não tem a menor possibilidade de Lutero ser cristão, devido ao ódio dele aos judeus e ele acreditar em purgatório e praticar paganismo. Isso o apóstolo Paulo chama de assentar-se à mesa do demônio e beber o cálice do demônio. Tá bom? Então, o que aconteceu aqui com os judeus e que eles vêm sofrendo em toda a história, estão sofrendo até hoje, infelizmente vão sofrer nas mãos do anticristo. A Igreja Católica e Lutero, eles estiveram preparando o caminho do anticristo. Não existe dúvida disso. Não existe dúvida disso. Inclusive, Lutero pediu a destruição das sinagogas e a morte dos judeus. Ele, com certeza, tinha o espírito do anticristo. Okay? E no versículo 30, depois de descrever esse sofrimento, falando até de mulheres, tá bom? E crianças que elas geravam, chega no versículo 30, Jesus diz: então começarão a dizer aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. O que você lembra quando você lê esse texto? Você lembra do Apocalipse. Porque o Apocalipse, descrevendo a grande tribulação, esse período que Israel vai passar, esse período, ele é descrito no Apocalipse exatamente, com essas palavras. Tá? Se você quiser anotar, Apocalipse capítulo 6, versículo 16. Vou ler esse versículo aqui para poder enriquecer aqui esse texto, né? Ele diz: e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Bom, quando nós lemos esse versículo, em primeiro lugar, nós pensamos no exército do anticristo. Ok? O exército do anticristo, ele ou a população em geral. Então, aqui certamente estão os judeus, porque Jesus Cristo usou essa expressão, que eles começarão a dizer aos montes, cair sobre nós, e aos outeiros, cobri-los. Ou seja, como escapar desse sofrimento. Esse sofrimento vem acontecendo na história e vocês vejam que situação triste. Infelizmente, teve no nosso Congresso Nacional políticos comemorando aquele ataque terrorista do Hamas, que sequestrou centenas de judeus, matou mais de 1000, sequestrou centenas, e mais de 100 judeus ainda estão lá sequestrados. E tem uma criança que foi sequestrada, ele tinha 10 meses de idade. Agora já fez um ano, né?
ele já está com 1 ano e 10 meses. E tem um vídeo em que um terrorista brincando com uma criança e a criança rindo, ela não sabe o que está acontecendo. Talvez aquela criança já tenha sido até morta. Porque eles cortaram, decapitaram diversos bebês quando eles invadiram Israel. Então, essa palavra de Jesus, eu fico a pensar a tristeza de Jesus quando ele falou essas palavras, né? Porque a Bíblia diz, veio para os seus. Jesus ama Israel. Jesus veio para salvar Israel. Essa é a mensagem bíblica. Mas, infelizmente, as autoridades judaicas cometeram esse erro e desprezaram, rejeitaram o Messias. Então, ao povo judeu, eu sempre falo, olha, aquela geração, ela foi enganada. Muitos judeus se converteram e assim eles iniciaram o cristianismo. Os judeus hoje têm que abrir os olhos, porque eles continuam sendo enganados por aqueles sacerdotes que eram da seita dos saduceus, que nem acreditavam nas Escrituras. Só acreditavam nas Escrituras de Moisés. E desprezavam Isaías, Daniel, Jeremias, Ezequiel. Como é que você vai interpretar a chegada do Messias corretamente se você rejeita Isaías, que é o homem que mais fala sobre o Messias? Se você rejeita Daniel, o homem que diz, o anjo diz para ele, né, um ano que o Messias chegaria e morreria. Então é para o judeu comum ele rever essa interpretação que aqueles sacerdotes tiveram, né? E eu penso que a história ajuda essa geração de judeus a analisarem corretamente a profecia. Porque nós vamos completar, da profecia de Isaías, estamos completando 2.700 anos. É muito tempo para a profecia de Isaías se cumprir. E a profecia de Daniel que dizia, olha, em 69 semanas o Messias morre, em 483 anos o Messias morre. E aqui tem uma referência importante, que teve um judeu chamado Maimônides, ele viveu próximo do ano 1000 da era cristã. E Maimônides, quando foi interpretar o livro de Daniel, ele concordou que aquela profecia de Daniel tem que ter se cumprido. Ainda que na história alguns judeus manipularam o calendário judaico para dizer que a profecia não tinha se cumprido em Jesus. Quando você vê o calendário judaico hoje, ele tem uma diferença de 210 anos para o nosso calendário. Esses 210 anos, eles foram tirados de maneira ilegal. Os judeus fizeram isso é comprovado na história. E Maimônides, próximo do ano 1000, ele reconheceu esse erro e ele falou, aquela profecia de Daniel se cumpriu. Só que ele não creu em Jesus como Messias. Ele continuou dizendo que o Messias virá. Olha que incoerência. O judeu que acredita nas Escrituras, ele tem que olhar para a interpretação de Maimônides, tem que olhar para a profecia de Daniel e dizer, olha, não tem outra interpretação. Daniel disse que o Messias viria e morreria em 483 anos. E isso bate com o tempo da morte de Jesus, próximo do ano 29 da era cristã. O comentário do nosso livro conclui. Ao ver o povo chorar e sabendo de todo o sofrimento que viria sobre Israel, Jesus diz que eles deveriam chorar por eles próprios. Foi esse texto que eu coloquei ali para você.